O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvirdes e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A igreja hoje celebra a memória de São Joaquim e de Santana, os pais da Virgem Maria, portanto, avós de Jesus. A memória de hoje que nós celebramos, que a liturgia celebra, não é uma pia devoção, não deve ser uma pia devoção, mas deve ser um modo para nós refletirmos sobre as raízes da nossa fé e da nossa salvação. A fé que nós recebemos, ela vem de muito longe, ela tem uma raiz, ela tem uma tradição, até chegar a nós. E São Joaquim e São Santana fazem parte desse elo, vamos dizer, que nos une aos antepassados. Não é algo que acontece, a salvação, a fé, não é algo que acontece de improviso, sem preparação. Em Deus não existe improvisação. Deus tem os seus planos desde a eternidade. Deus pensou na nossa salvação desde sempre. Deus nos chamou desde sempre. Portanto, a salvação se manifesta para nós gradualmente, segundo o plano, segundo os desígnios de Deus. E Deus educa pouco a pouco o seu povo para que acolha o seu plano. E assim Ele chamou ao longo da história os reis, os profetas, os sacerdotes, para que colaborassem com a sua obra, com a obra de salvação. E São Joaquim e Santana fazem parte dessas pessoas, dos vocacionados, para que através deles, através dessas pessoas, Deus realizasse o seu plano. E chamou gente simples, gente humilde, para que na sua simplicidade e na sua disponibilidade se tornasse instrumento de Deus para o bem de todos. Deus ordenou que tudo acontecesse de acordo com o seu plano, para que o seu projeto se realize do melhor modo possível. E quando nós pensamos nos santos, nós devemos lembrar que foram pessoas que viveram neste mundo como nós e que viveram a sua vida, a sua história, tudo na ótica de Deus. Aquilo que acontecia na sua vida, eles viam tudo segundo a vontade e o plano de Deus. Esse olhar, vamos dizer, espiritual, dentro da realidade do dia a dia. Para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, tudo o que acontece na vida tem um fim, tem um sentido. E esse sentido nós encontramos justamente quando nós vivemos buscando as coisas de Deus e não buscando somente as coisas deste mundo.
São Joaquim e Santana não são somente para nós intercessores, são pessoas concretas, portanto, que viveram a sua vida pessoal e social, vendo a própria vida, vendo os próprios fatos à luz da fé. E assim que nós, cada um de nós, que também somos chamados, que Deus tem um plano para cada um de nós, devemos nos colocar diante de Deus, com esse olhar de fé. Deus tem um projeto para cada um de nós e também um projeto para todos, porque o bem que Deus realiza em nossa vida e que nós nos deixamos conduzir por Deus tem uma consequência também para a comunidade, tem uma consequência para as pessoas que convivem para conosco. Portanto, na medida em que nós procuramos fazer a vontade de Deus, procuramos fazer o bem, nós estamos beneficiando também as pessoas do nosso convívio. Cada um de nós, portanto, é chamado a colaborar com Deus, no plano salvífico de Deus. Devemos responder ao Senhor, responder com entusiasmo, com disponibilidade, e sempre pensar que Deus preparou coisas boas para nós. O mal que acontece, o mal que existe na nossa vida, que pode existir, não é porque Deus preparou o mal para nós. Devemos sempre ter este olhar de fé em tudo aquilo que acontece para nós. Porém, nós não podemos pensar que o mal que acontece em nossa vida seja enviado por Deus. É consequência do agir humano, porque Deus quer somente o nosso bem, a nossa felicidade. Portanto, devemos responder a Deus com esta confiança, esta certeza de que quando nós respondemos sim, Ele realiza o melhor para nós em nossa vida. E cada um de nós recebe de Deus as graças, os dons, para que nós correspondamos ao nosso chamado, à nossa vocação. Deus que nos chama, Ele nos dá os recursos, as graças necessárias para que nós realizemos a nossa vocação e a nossa missão. O que Deus espera de nós e a disponibilidade é que nós queiramos realizar em nossa vida o seu plano. Falando ainda de São Joaquim e Santana, que nós celebramos, o Papa Bento XVI, em 2009, disse o seguinte, destacou que através das figuras de São Joaquim e Santana, a importância do papel educativo dos avós, que na família, disse o Papa, são os depositários e muitas vezes as testemunhas dos valores fundamentais da vida. E o Papa Francisco, em 2013, quando esteve aqui no Brasil e coincidiu com esta data, ele disse o seguinte: São Joaquim e Santana fazem parte de uma longa corrente que transmitiu o amor a Deus no calor da família, até Maria, que acolheu em seu seio o Filho de Deus e o ofereceu ao mundo, ofereceu-o a nós. Vemos aqui o valor precioso da família como lugar privilegiado para transmitir a fé. E diz ainda, olhando o ambiente familiar, queria destacar uma coisa. Hoje, na festa de São Joaquim e Santana, no Brasil, como em outros países, se celebra a festa dos avós. Como os avós são importantes na vida da família, para comunicar o patrimônio de humanidade, de fé, que é essencial para qualquer sociedade. E como é importante o encontro e o diálogo entre as gerações, principalmente dentro
da família. A importância dos avós, das pessoas anciãs que se encontram em nossas famílias. E o documento de Aparecida se preocupou também com os anciãos, com as pessoas idosas, e diz: o respeito e gratidão dos anciãos deve ser testemunhado em primeiro lugar na própria família. A palavra de Deus nos desafia de muitas maneiras a respeitar e valorizar mais os idosos, e convida a aprender deles com gratidão e acompanhá-los em sua solidão e fragilidade. Convido as pessoas a valorizar as pessoas idosas, os avós, embora muitos avós sejam ainda jovens, mas normalmente os avós já são anciãos. Que a família cuide destas pessoas, porque existem muitos idosos que se encontram numa situação de solidão e de abandono dentro da própria casa, e muitos são explorados. Existem principalmente avós que são reduzidas a babás nas suas casas, porque os filhos deixam os netos a serem cuidados somente pelos avós, e eles não têm mais a liberdade para sair, para viver a sua vida, não tem mais independência, que devem cuidar dos netos. E alguns são explorados também economicamente. São muitos netos que não pedem mais a bênção dos avós, só vão lá quando precisam de dinheiro. E os anciãos nas suas casas não recebem atenção, porque os mais jovens estão ocupados no celular, nas redes sociais, falando, se comunicando com pessoas distantes, em outros países, em outros continentes, enquanto que as pessoas que cuidaram, que se preocuparam, que deram e continuam dando para elas possibilidade de uma vida melhor, são ignoradas. Então muitas pessoas sofrem solidão dentro da própria casa. Muitos que mendigam uma atenção, um gesto de carinho, um gesto de amor, e não recebem. Então sejamos pessoas que têm consciência da própria condição de cristãos. Nós, como cristãos, devemos colocar em primeiro lugar o amor. E esse amor deve começar justamente dentro de casa, com aqueles que estão conosco. Amor significa dar também atenção, escutar as pessoas. E devemos fazer isso com os anciãos, com as pessoas mais idosas que estão nas nossas casas. O documento de Aparecida diz ainda: muitos de nossos idosos gastaram a vida pelo bem de sua família e da comunidade, a partir de seu lugar e vocação. Muitos, por seus testemunhos e obras, são verdadeiros discípulos missionários de Jesus. Quantas pessoas que nós encontramos e dizem: eu aprendi com a minha avó a rezar, eu ia com ela para a igreja, para as novenas. Como meu avô era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, eu aprendi dele esses valores. Então esses avós continuam hoje a sua missão de educar na fé, se tornam verdadeiros discípulos missionários, levando adiante a sua missão, com testemunho de sua vida, da sua humildade, da sua mansidão, da sua busca pelas coisas de Deus. Merecem ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus, chamados a compartilhar a plenitude do amor e a serem queridos, em particular, pela cruz de suas doenças, da capacidade diminuída ou da solidão. A família não deve olhar
as dificuldades que traz a convivência com elas ou ter que atendê-los. A sociedade não pode considerar as pessoas idosas como um peso ou carga, como um peso ou cargo. Por isso seria melhor, assim pensam os homens deste mundo, os homens do poder, seria tão bom se tirasse a pensão dos aposentados, das pessoas idosas, né? Porque pensam, olham para os anciãos como se fosse um peso. São pessoas que já trabalharam, já contribuíram para o bem da sociedade, portanto deveriam ser respeitadas no seu direito. É lamentável que em alguns países não haja políticas sociais que se preocupem suficientemente dos idosos, já aposentados, pensionistas, enfermos e abandonados. Portanto, exortamos, diz o documento de Aparecida, dizem os nossos bispos, exortamos a criação de políticas sociais justas e solidárias que atendam a estas necessidades. E a igreja sente-se comprometida a procurar a atenção humana integral a todas as pessoas idosas, também ajudando-as a viver o seguimento de Cristo em sua condição, incorporando-a o quanto possível à missão evangelizadora. Que Deus abençoe todas as instituições, aquelas pessoas que cuidam destas pessoas que estão nessas casas, colocadas às vezes pelos filhos. Alguns filhos colocam os seus pais nas casas que acolhem as pessoas anciãs, às vezes porque de fato não tem um ambiente em casa que possa cuidar deles como merecem. Por isso recorrem a essas casas que cuidam das pessoas nos asilos. Mas outros simplesmente porque não querem se preocupar com as pessoas, com os próprios pais. Então devemos refletir hoje, neste dia dos avós, devemos refletir como cristãos, como pessoas humanas, como estamos cuidando dos nossos avós. Se estão sendo valorizados, se estão sendo escutados, se estão sendo cuidados. Esse é o nosso dever humano primeiramente e depois cristão. Que Deus abençoe a todos os anciãos e todas as pessoas que cuidam delas. Quero manifestar hoje também os meus parabéns em nome de toda a comunidade aqui presente, em nome desta paróquia. Os parabéns para o nosso querido bispo Dom Antônio, que está aniversariando hoje. Que Deus o abençoe, por intercessão de São Joaquim Santana, que seja um verdadeiro discípulo missionário de Jesus Cristo, que anuncia e testemunha com a sua própria vida, com o seu sorriso, com a sua alegria, ele continue sendo um pastor da nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.